Quer melhorar o teu ambiente de trabalho, quer melhorar o teu oxigênio. Eu digo sempre, não procure muito, ligue para Dacaop. Dacaop é a escolha perfeita. Sem esquecer com a FB Media, que é uma empresa no ramo de audiovisual. Ela, além dos podcasts que faz, né, faz coberturas de eventos, identidade visual para empresas e gestão de mídias sociais. FB Media é a escolha perfeita para congelar, marcar os teus momentos. Então, meu convidado, sabemos que atualmente as novas tecnologias têm invadido muito o mundo corporativo, principalmente nas empresas, tanto faz micro quanto as macros. Então, como é que as empresas adaptam-se nesse processo da nova tecnologia atualmente? Ou quais são os seus maiores desafios? Então, as novas tecnologias já são um meio para nós chegarmos a um maior número de pessoas e servirmos as pessoas, resolvermos os problemas das pessoas. As novas tecnologias, elas estão ao dispor de todas as entidades empresariais, profissionais, que entendem tirar proveito delas. O desafio hoje é estar constantemente por cima da onda, da crista da onda, não é? No sentido de perceber quais são as tecnologias que estão em voga e como é que nós podemos nos servir delas para podermos prestar melhor serviço aos nossos clientes. É. Ainda existem muitas empresas que ficam com medo de usar as tecnologias. Tudo bem que muitas ainda utilizam os serviços de contabilidade, os sistemas contabilísticos, né? Usam também alguns softwares de faturação, não vão além daquilo. Pois, nós hoje temos necessidades várias. Quer necessidades específicas para resolver problemas, por exemplo, da contabilidade e prestar as contas à AGT, isso é uma forma, um problema que nós temos, mas também temos necessidades em relação ao seguimento do nosso negócio. Seja lá o que nós estivemos a fazer. Os registros são importantes porque eles permitem-nos visualizar ao longo do tempo a forma como nós estamos a servir as pessoas. Quer seja os produtos que estamos a vender, quer seja o feedback que nós recebemos, quer seja as reclamações que nós recebemos. E a utilização de tecnologias para fazer esse registro é fundamental. Recentemente organizamos um evento e achámos muito interessante porque o evento foi todo organizado online, usando as tecnologias, ou seja, o registro das pessoas foi feito online, a comunicação com os participantes foi feita online. A única coisa que nós não fizemos foi um broadcast, como estamos a fazer agora, porque era um evento mais circunscrito, mas todo o processo concepcional foi online e facilitou, permitiu que pessoas que não estão circunstancialmente fechadas numa determinada cidade pudessem também participar, Participar deste mesmo pudessem projeto. fazer a inscrição, pudessem fazer os pagamentos. Portanto, as tecnologias ajudam. Eu hoje estava preocupado porque acho que nós em Angola ainda temos alguma dificuldade em termos da adoção das tecnologias. Alguma dificuldade. E também levamos algum tempo a termos aquelas que são as mais avançadas. Os avançados. Mas hoje eu fiquei feliz por saber que as empresas que têm possibilidade, as empresas têm a possibilidade de fazer vendas online usando os aplicativos digitais para pagamentos, incluindo a introdução nos seus próprios sites, que é uma dificuldade que as pessoas têm. Na semana passada estive a falar com uma entidade empresarial que diz que pronto, nós em Angola ainda temos muita dificuldade em fazer compras online. Sim. Ainda nós estamos muito fechados na economia 1.0, quando hoje o mundo mais desenvolvido fala da economia 2.0, que é aquela que envolve colocação de um ecossistema dentro do nosso negócio. Esse medo não deve ser pela falta de confiança e credibilidade de muitas empresas também? Bom, faz parte do processo evolutivo do país, na medida em que há poucas pessoas ainda, em termos de quantidade, que têm acesso à internet. Há poucas pessoas em quantidade que têm acesso a um smartphone, por um lado. Mas, por outro lado, também há a própria literacia digital.
que ela ainda é muito baixa. Para não dizer que a nossa literacia formal, educacional, também ainda é muito baixa. Então, todo esse conjunto de elementos faz com que muitas empresas se retraiam. O investimento é alto e o retorno é baixo. Mas isso é como tudo na vida, leva seu tempo. E também é preciso que se encontre estímulos, quer internos da empresa, pensar como é que eu vou capitalizar todo o investimento feito para utilizar uma determinada tecnologia. Perceber quem é a sua persona, quem é o seu cliente, que problema resolve e como é que o cliente pode estar consciente sobre o problema que resolve aquela empresa. Portanto, estes desafios que nós temos fazem com que muitas pessoas, isto não são empresas, são pessoas, porque de cada empresa estão várias pessoas. Várias pessoas que constituem a mesma. As empresas ficam retraídas, as pessoas ficam retraídas e pensam, vale a pena, interessa, será que é interessante nós podermos investir em tecnologia para podermos fazer com que a nossa empresa cresça? Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que no longo prazo faz todo sentido. Ou seja, e só chegamos a longo prazo quem começou hoje. Quem começou hoje, é verdade. Portanto, ninguém nasce correndo. Sim, ninguém nasce feito. Sim, ninguém nasce feito. Nós levamos 1 ano para aprender a andar. Levamos 5 anos para aprendermos a falar. Depois levamos mais 20 anos a estudar. A aprender. E depois de 20 anos... 20 anos. Sim, depois de 20 anos é que nós somos capazes de dizer, ok, sabemos alguma coisa, podemos resolver algum problema com eficiência e eficácia. Então, o mesmo processo da aprendizagem também acontece com a adoção das tecnologias, das novas tecnologias. Mas, felizmente, nós conseguimos dar certos pulos. E eu quero felicitar a FB Media porque eu conheço a FB Media desde o início e sei que tem estado a fazer grandes pulos e este é verdadeiramente um passo importante à construção de um ecossistema dentro do negócio que vocês fazem. A Regi acabou de agradecer pelas felicitações, né? Os desafios que as empresas enfrentam, né, atualmente por intermédio das novas tecnologias, novas tendências, existe um mecanismo, um método que elas podem utilizar para poder ultrapassar esses tabus ou esses desafios? Bom, o primeiro desafio que qualquer empresa e qualquer indivíduo precisa ultrapassar é do conhecimento. É ter noção, é saber que possibilidades eu tenho. Nós estamos muito formatados para fazer as coisas de forma tradicional. Estamos formatados. Nós montamos um negócio à volta dos processos mais básicos. Mais básicos. Eu vou montar um negócio, eu tenho que ter uma infraestrutura, eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que... Portanto, todo mundo está preocupado com isto. Em legalizar a empresa e tudo mais. Mas hoje as pessoas mais desenvolvidas, os países mais desenvolvidos, lá onde as pessoas estão efetivamente no topo do conhecimento, elas preocupam-se mais com os modelos. Como é que eu monto um modelo de negócio? Como é que eu valido esse modelo de negócio? E depois de validar e testar, então ele vai construir tudo o resto. Portanto, o meu conselho hoje às pessoas é estudarem, é perceberem. E há muito conhecimento disponível. Há algum gratuito, outro com um custo baixo, outro com um custo muito elevado, a depender do nível de consciência que nós temos sobre os desafios que enfrentamos. Então, o investimento na formação faz toda a diferença. E faz toda a diferença para todos os níveis. Ao nível do gestor principal, do CEO, do presidente da empresa, do presidente do conselho de administração, ou também ao nível do técnico que executa as suas tarefas. Porque, seja qual for o nível, existe conhecimento disponível para saber como fazer melhor o que nós fazemos. E quanto mais nós nos educarmos e nos formarmos, melhor seremos capazes de adotar as tecnologias e de tirar proveito delas. Para saber responder a tempo e hora a todas as dificuldades, as necessidades que surgem no momento. Sim. A pergunta é simples. Como é que o que eu quero fazer, eu posso alcançar hoje, nós estamos aqui neste podcast, nós podemos alcançar 100 pessoas, ou podemos alcançar 1000 pessoas, ou 10 mil pessoas. É tudo uma... o nível ou a escala que nós vamos atingir. Tudo parte da base. Qual é a base? A educação acadêmica,
o foco, a disciplina e confiança. Porque temos muitos aspirantes, não falam mais professores de excelência, né? Aspirantes que estão a começar, têm foco, têm disciplina, têm educação financeira, mas não têm confiança. Ainda ficam Confiança e consistência. consistência. Temos que entender, quando começamos um projeto, seja lá de carreira profissional ou profissional, nós temos que fazer as coisas que devemos fazer para fazermos-las bem 1000 vezes. Correndo todos os riscos possíveis. O risco é inerente à vida. O risco é inerente. E qualquer que seja a ideia, qualquer que seja o projeto, tem um risco inerente, tem um risco associado em si próprio. E esse risco associado faz com que muitas pessoas desistam. Muitas pessoas não tenham a tal confiança. Muitas pessoas duvidam de si mesmos. No outro dia eu achei muito interessante, porque eu estava a dizer a alguém, olha, ela disse assim, a pessoa, epá, eu gostava de fazer um negócio. Eu disse, epá, e tu fazes, qual é o teu negócio? Eu disse, não, eu vendo soja. Eu disse, ok, vendo soja, e quanto é que custa a soja? Não, uma soja custa-me 500 kwanzas e eu vendo a 600 kwanzas. Eu disse, ok, tá bom. E quanto é que você gostava de ter de início? Não, eu gostava de ter de início 50 quilos de soja, eu vou conseguir. Eu disse, tá bom. Vamos estabelecer aqui metas. Estabelecer metas. Você vai vender 50 quilos de soja durante 2 dias. Vai ter que encontrar uma forma de mostrar às pessoas que a sua soja é boa, que ela é útil, que ela resolve o problema das pessoas e que vai ajudar as pessoas a crescerem. Só que você vai ter que vender em 2 dias. Isso significa que você, em uma semana, pelo menos 2 vezes, você vai vender 50 quilos de soja. São 100 quilos de soja 2 semanas, por semana. E fizemos as contas, ela, em pouco tempo, conseguia multiplicar por N o número de quilos de soja que podia vender. E isso também o número de o seu lucro. Portanto, ao longo de um mês, ela eventualmente conseguiria 40, 50 mil kwanzas de lucro. De lucro. Sim. Então, só que a pessoa não tinha confiança. É. A pessoa não tinha confiança e desistiu. Esse é o calcanhar de Aquiles de muitos empreendedores. É porque as pessoas ainda não perceberam que é possível, que o valor, vamos lá supor, deste exemplo que eu estou a dar, de 30 mil kwanzas, que é um valor para muitos muito baixo, para outros talvez não, mas é um valor que tem um potencial de 1 milhão dentro de si. Tem um potencial. Basta a pessoa decidir e perceber que está envolvido ali 1 milhão. Veja que se ela vende 50 quilos num dia, no dia seguinte ela pode vender com o mesmo valor, com aquele valor, ela ganha mais 20 mil kwanzas, pode vender já 100 quilos. 100 quilos. Ou 60, ou 90 quilos, 100 quilos. Portanto, ela tem 100 mil kwanzas, se investe mais 100 mil kwanzas, ela depois consegue tirar mais dali. Mais outros 100. E isso vai fazer com que ela, ao longo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, tenha capital suficiente para fazer um investimento maior. E assim começam as grandes empresas, porque ninguém começou do grande, como havíamos frisado logo no princípio. Tem que andar degrau por degrau para poder atingir a eficiência. É possível. Então, e isso só depende do grau de instrução que a pessoa tem. Nós falamos muito de instrução financeira, mas a instrução financeira ela só é boa quando é aplicada. Concordo. Eu posso estar cheio de teorias, mas enquanto não testar a teoria não vale nada. Fé sem obra não é nada. Não vale nada. O melhor exemplo do mundo. Sem dúvida. Nós ouvimos constantemente, né, sobre a inteligência artificial. Tem se discutido muito em todos os cantos do mundo. Tem debates sobre a implementação da inteligência artificial. Ela tem seus riscos. É verdade. Mas ela auxilia e aumenta a produtividade. Sem dúvida nenhuma. Eu já vi muita gente, eu mesmo no início tinha dúvidas sobre a
a eticidade, os aspectos éticos envolvidos na utilização da inteligência artificial. Mas, quando ela é utilizada de forma pouco inteligente, é verdade. Deixa que lhe diga, essa experiência, no nosso ramo, na ciência, há muita gente que escreve artigos científicos. E houve um artigo científico publicado, escrito por, eu não vou dizer a nacionalidade, para não ficar aqui marcada as pessoas, por serem dessa nacionalidade, mas as pessoas tinham escrito o artigo e logo utilizando a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial, ela logo no início dá-te uma resposta, diz assim, a tua resposta é esta. E elas pegaram no texto completo e colaram no artigo. Com essa parte, a tua resposta é esta. Foi que, quando tu tens um artigo escrito, mandas para um editor de uma revista, o editor lê o artigo, percebe se aquilo faz sentido ou não faz sentido publicar, manda para um revisor, o revisor lê o artigo, faz a sua crítica, devolve para o editor devolve para o autor, e depois de estarem todos de acordo, então mandam para a publicação. É que este artigo foi publicado desta forma. E a pergunta que se colocou foi, onde é que estava o editor, onde é que estava o revisor, para permitir que aquele artigo fosse publicado daquela forma. Gerou um debate muito intenso nas redes sociais e, portanto, aquela revista que publicou foi obrigada a retirar o artigo. Fazer uma retração. Por quê? Porque foi usada a inteligência artificial sem ser inteligente. E ninguém foi inteligente o suficiente para fazer uma coisa simples. Ler o que estava escrito. Então, há formas inteligentes de utilizar a inteligência artificial, que é permitir que ela nos ajude a resolver um determinado problema. O que é que a inteligência artificial faz? Ela compila o conhecimento produzido até a época em que ela foi construída para ajudar-nos a sermos mais céleres na produção que fazemos. Seja para produzir um podcast, seja para torná-lo mais viral, seja para identificar os aspectos que são muito mais importantes nessa nossa conversa, nós podemos utilizar a inteligência artificial. Ou seja, qualquer que seja o ramo, existe inteligência artificial para. O importante é ter a inteligência natural para usar bem a inteligência artificial. É que nem dizia os professores antigamente, queres fazer cábula, tens que conhecer. Tem que estudar. Senão, vai fazer cábula até do nome do teu colega. Não faz sentido. Esse é a inteligência artificial, saber como fazer. Mas os riscos que ela traz não são muito propensos à falência ou a matar mesmo também um negócio? Não. Não. Veja, a inteligência artificial é só dentro das revoluções industriais, mais uma revolução industrial. Quando chegou a rádio, as pessoas diziam que os jornais iam desaparecer. Sim. Depois veio a televisão. E as pessoas diziam que a rádio ia desaparecer. E não desapareceu. Depois vieram os tablets e disseram que os livros iam desaparecer. Mas não desapareceram. Na verdade, a inteligência artificial é mais uma revolução que vai ajudar-nos a produzir. Nós temos que ser muito inteligentes a usá-la. Porque não há ninguém, ou seja, um homem que junta a sua inteligência natural à inteligência artificial, ela é completamente imbatível. Então, nós temos que tirar proveito da inteligência artificial que temos para nos tornarmos melhores do que nós na sua forma natural. É trabalho. Então, temos que usar com inteligência. A própria inteligência artificial, para não cometer erros pequenos ou erros miúdos. Erros pequenos ou erros maiores. Estamos a notar tudo ao contrário, porque muita gente acomoda-se por ter a inteligência artificial. Não está. Se está acomodado, nem sequer está a utilizar a inteligência artificial. Está a deixar ser utilizado. Obviamente. Porque nós temos que perceber como dar um comando, um prompt para a inteligência artificial, para trazer o resultado que nós precisamos. E posso dizer que conheço muito boa gente, muito inteligente, muito sábia, que está a tirar proveito da inteligência artificial para continuar a produzir. Juntar o útil e o agradável. É o agradável.
e tirar o maior proveito. Eu penso que todos nós hoje somos obrigados a fazer isso. Se eu vou escrever um texto, por que é que eu tenho que pensar na ideia e depois na frase, na construção? Não, eu pego a ideia, eu digo que quero que escreva este texto, que tenha estes elementos, que tenha esta estrutura, que tenha essa componente, que tenha essa linguagem, e eu recebo o texto que eu quero. Então eu sou capaz de produzir muito mais do que sim, escrever isso durante meia hora. Se Eu posso fazer isso em 10 minutos no máximo. se antigamente para escrever um livro precisava de um mês, com a inteligência estamos a falar 2, 3 dias. Atenção, completo. atenção. Mas é preciso que não nos deixemos ser guiados pela inteligência artificial. Mas nós conduzamos os processos e resolvamos os problemas que nós desejamos usando a inteligência artificial a nosso favor. Falando em usar a inteligência artificial e outras tecnologias ao nosso favor, como é que o Dr. Emanuel vê daqui a 5 anos as tecnologias ou as novas tecnologias que vão estar a dominar o mercado? Bom, veja lá. No ano 2000, apareceram, no final de 90, início de 2000, apareceram os telemóveis. E os telemóveis foram um avanço significativo, porque nós éramos capazes de falar com pessoas que estavam distantes. Quando na altura só se podia falar com pessoas distantes através de um telefone fixo. E ao longo destes 20 anos ou 24 anos, os telemóveis passaram a ser desde telemóveis de botão para televisões, para computadores, supercomputadores. E isso faz com que nós sejamos capazes, pelo menos alguns, de produzir muito mais. Hoje, nós falamos da inteligência artificial, que é um outro passo, um outro nível. Há muitos que ainda estão na teoria da conspiração, ainda vivem a teoria da conspiração. Estamos a ser vigiados, não posso implementar isso nos meus negócios, vão ver tudo o que eu faço, podem hackear-me com muita facilidade, podem saber o que eu faço nos meus negócios. Toda essa teoria da conspiração ainda está incutida na mente de muitos profissionais e não só. Infelizmente, nós estamos num mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais com uma omnipresença. Os telemóveis são efetivamente um meio de perceber onde nós estamos a cada momento. Porque eles estão connosco em quase todo o tempo. E eles, hoje, não é uma questão de teoria, de uma conspiração, não é verdade. Se eu falar que eu gostaria de comprar uma viatura e dizer uma marca, no meu telemóvel, nas minhas redes sociais, vão aparecer as marcas. Tão simples quanto isso. Ou seja, nós estamos sendo ouvidos, sim. A menos que você fique sem telemóvel. Sim, por acaso, para esses carros, sempre estiveram aí. Sim. Mas a inteligência artificial hoje já ajuda as empresas a fazerem uma publicidade direcionada, de acordo com a necessidade do indivíduo. Isso hoje já é verdade. Mas o que é que vamos fazer? Vamos ter medo? Vamos fugir disto? Ou vamos encarar de frente e vamos tirar proveito disto? Então, uma palavra para quem tem dúvida, para quem acha que isto é teoria da conspiração. Meu irmão, isso está na nossa cabeça. Há quem pegou nisto e está a fazer milhões. E nós podemos ficar apenas à margem e fazendo nada. Para não falar do meu país, a nível do Veja bem, a qualidade da saúde, a qualidade da educação, a qualidade do serviço, seja qual for, depende da qualidade dos recursos humanos que nós temos. Quem faz qualidade? Qualidade é o cumprimento dos requisitos. Sim. Vamos lá ver. Telemóvel, para ter um telemóvel tem que ter estes requisitos. Quando você cumpre estes requisitos, você trabalhou com qualidade. Com qualidade. Alguém tem que fazer. Então a qualidade depende dos recursos humanos. A tecnologia é um meio que pode ajudar-nos, ou seja, nós podemos utilizar as tecnologias para melhorar o diagnóstico. Por exemplo, temos uma imagem
e não sabemos muito bem o que é que ela significa. Podemos tirar proveito da inteligência artificial para auxiliar-nos a chegar a um diagnóstico mais apropriado. Mas tem que ter alguém que domine a inteligência artificial, saiba como dar um prompt, dar um comando, que saiba que pode tirar proveito disso e que saiba e esteja bem informado do ponto de vista da saúde. Portanto, a melhoria da qualidade de qualquer serviço depende da qualidade dos seus profissionais. Queremos melhorar, se não nos preocupemos apenas com a cirurgia robótica. Não, preocupemos-nos com o pessoal. Quanto mais diferenciado, melhor qualificado for o pessoal, melhor será o serviço. E quanto melhor for o serviço, estamos a melhorar a qualidade. Tão simples quanto isso. A tecnologia vem só para auxiliar. Ela não vem resolver. Não vai resolver. Não vamos nos iludir. Sem conhecimento é morte. Não vamos fazer as neiras. Não nos vamos iludir. A tecnologia é boa, mas precisamos saber utilizá-la. Seja em que ramo for. Mas as pessoas que vão utilizar, elas têm que dominar o conhecimento. Esse é que é o problema. O nosso problema ainda é saber o que é que uma pessoa sabe e o que é que ela não sabe. E certamente o que ela não sabe é muito mais do que ela sabe. No outro dia alguém perguntou-me assim, uma amiga perguntou-me, olha, diz lá, Catumbela, pá. Imagina que tens uma folha A4, branca. E nessa folha, dentro deste limite da folha A4, está todo o conhecimento que o mundo possui até hoje. Quanto você sabe? Eu olhei para mim e disse, eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu disse, minha resposta foi, olha, pegue numa agulha, coloque sobre o ponto, num ponto da folha, seja em que ponto for, amplie com uma lupa de 10 vezes, que vai se tornar grande, divida em 10 partes, tire uma parte, e isto é que eu sei, eventualmente. Ela disse-me assim, olha, tá bom, pronto, lá foste muito detalhista no que sabes. Mas o importante não era isso, a questão dela era, independentemente do que tu saibas, há sempre muito mais do que tu não sabes. É verdade. Então, se tu não sabes muito, tens sempre que estar a aprender. Sim. E a aprendizagem faz de todas as formas. A gente pode fazer a aprendizagem estando numa sala de aulas, ter um professor adiante, ou lendo um livro, ou assistindo esse podcast. É outra forma de aprender. O importante é dominar certo conhecimento e saber bem qual é o nosso propósito. Quando nós formos capazes de clarificar isto na nossa mente, não há quem nos possa parar. Isso é verdade. Quando a gente coloca limitações na nossa mente, colocamos limitações em todo o processo da nossa vida. Porque a mente é tão forte, mas tão poderosa, porque eu geralmente quando quero tirar férias, não gosto muito de férias, eu digo, vou ficar doente na próxima semana. E é que eu fico mesmo doente. Poxa, esse é que é o problema. Por outra razão. Ele me diz sempre, você não tem que pensar alto. Você pensa em ficar doente para tirar férias. Eu só pensei, porque o cérebro pensou muito mais rápido que eu, porque o cérebro tem mesmo muita força. Quando a gente limita aquilo que são as nossas capacidades de crescimento, quando a gente limita a nossa capacidade de enxergar além daquilo que a gente pode, a gente não cresce, não desenvolve, continuamos sempre na mesma. E aí vem a culpa, o mundo, o país, o Estado, as condições não estão boas, não há melhor aproveitamento para isso, para aquilo, tem que ir no país tal para me formar melhor, quando nós podemos desbloquear aquilo que é o nosso padrão mental para poder abrir outras portas. O padrão mental a gente desbloqueia quando alimenta com aspectos positivos. Então a pergunta é, o que é que você tem alimentado a sua mente? Será que tem um livro que está a ler? Será que acompanha bons podcasts? Será que acompanha bons influenciadores? Será que se educa na sua especialidade, na sua área e se torna melhor a cada dia? Ou só pensa em ficar doente, só pensa coisas... Curtir festas, ir para outros tipos de ambientes não favoráveis para si. Não ajuda. Tudo isso é um processo. Isso não ajuda. Então é um desafio e faz com que, de facto, para quem quer ser um profissional de excelência, esse ambiente é tóxico. É tóxico.
Mas voltando à questão que me colocou em relação às tecnologias e à saúde ou outros serviços. Existe um site, what if there is an AI for this? There is an AI, ou seja, existe alguma inteligência artificial para isto? Este é o site, que está em inglês. E é tudo junto. Este site tem centenas, eventualmente milhares de aplicativos de inteligência artificial que podem auxiliar todas as áreas, incluindo a área da saúde. Seja a saúde pública. Nós podemos utilizar tecnologia para prever onde vai cair chuva, como aquela água vai interferir na criação de mosquitos e quando é que se prevê um pico de malária. Isso é possível. E nós podemos, tendo em conta essa informação, prevenir o aparecimento de criadores de mosquitos e poder diminuir a incidência de malária. É possível. É possível, e existe certamente, aplicativos que podem ajudar ao diagnóstico de certas doenças. Ajudam à reflexão médica. Muita gente, hoje, em outros lugares, e eventualmente entre nós também, antes mesmo de ir ao médico, faz uma pergunta ao ChatGPT. Apresenta uma série de sinais e sintomas e o ChatGPT lhe dá algumas informações úteis. Isso é possível. Mas a preocupação, volto a dizer, não é a tecnologia, é o ser humano. O ser humano. Está o ser humano a utilizar a inteligência natural que tem? Ou está-se a deixar levar apenas pela inteligência artificial? Pois, eu não sei. Veja, a inteligência artificial, ela é como uma viatura. Você precisa sentar nela, precisa conduzir. Primeiro aprenda a conduzir, depois conduz aquela viatura devagar e depois é que já pode andar a 180. Ou no máximo do limite que aquela viatura permite e a estrada também permite. Mas tudo depende do condutor. Para usar a inteligência artificial, é a mesma coisa. Até agora, de vários debates que eu já ouvi, esse foi o melhor exemplo para utilizar a inteligência artificial. O carro. Sem dúvida. Quem não sabe conduzir um carro, automaticamente vai ter um acidente. Suicídio. Vai ter um acidente, ou morre aí. Sim. E eu mesmo com a inteligência artificial. Então, conhecer e aplicar. Há muita gente que eventualmente fala de inteligência artificial, mas limita-se a muitas coisas básicas e não tira o devido proveito. Eu posso dizer, sem medo de errar, que eu ainda estou a aprender. A vida é um aprendizado. Sim, ainda estou a aprender. Até a morte. Mas aprender a utilizar é tirar proveito dela, porque é possível. É possível. Seja qual área for, ela ajuda, ela clarifica. Mas você sabe uma coisa, o importante não é só utilizá-la, mas é qual é a pergunta que eu quero ver respondida. Saber fazer bem a pergunta, ter bem a pergunta, vale muito mais do que as respostas, do que 1000 respostas que você pode ter. Porque as 1000 respostas podem não te resolver o problema. Mas se você fizer a boa pergunta, provavelmente você vai ter o problema resolvido. Certo, terás a resposta certa para aquela situação. E é o que vale. Então, eventualmente, eu vejo já a gente a fazer curso daqui, curso dali, para usar a inteligência artificial. Eu recomendo que se continue a fazer. Cursos para utilizar a inteligência artificial? Sim. Porque é como aprender a conduzir. Não é tão intuitivo assim, não. Cursos para utilizar a inteligência artificial. Pode crer. Agora em dezembro, vou fazer aqui um anúncio, nós vamos ter um congresso de saúde. E vamos ter um professor que vai falar-nos sobre a utilização da inteligência artificial na saúde. Na saúde. Como podemos aplicar? Quais são os aplicativos que existem? Em que áreas nós podemos tirar proveito? Vamos ter isso. E este é um professor que ensina a inteligência artificial. De várias formas. E, portanto, temos que aprender. E a inteligência artificial, digo-lhe, não é só o ChatGPT. São inúmeros aplicativos. Veja,
o GPS é também uma inteligência artificial. Das mais antigas. Só para ver. E que nos ajuda a chegar a qualquer lugar. Desde que saibamos onde queremos chegar. Queremos chegar. Podes te perder em qualquer parte do mundo, é só dizer que eu chegar ao sítio X, ele te leva. Te leva até lá. Falando ainda sempre sobre a saúde, porque a saúde eu chamo que a saúde é o coração do mundo. Porque um país sem saúde é um país morto, é um país não produtivo. Como é que os novos técnicos, né, os aspirantes que estão a se formar em saúde, em educação, né, como é que eles devem adaptar-se a esses novos desafios que estão a acontecer no mundo? Bom, qualquer que seja o aspirante, por favor, leia, estude. Tem que estudar, não tem como. Se não estudar, não vai conseguir utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial veio para facilitar a nossa vida, é verdade. Mas ainda o livro antigo faz todo o sentido. É necessário. Porque se formos a ver, a inteligência artificial, ele soma o conteúdo, ele não soma, ele, como é que é, meu Deus, resume aquilo que são os conteúdos que os livros apresentam. Resume, pode apresentar algumas ideias, boas ideias, pode fazer o que tu quiseres. Só que tens que dominar. Estamos nessa questão. Então, quem está no processo da aprendizagem formal e inicial, este tem que estudar mesmo. Estão a ouvir, né? Vamos utilizar a inteligência artificial para publicitar mais os nossos serviços. Mas, e não só. Sem dúvida. Mas, para quem está no ramo da saúde, ainda, e o ramo da saúde depende muito da inteligência natural da pessoa. Sim. Normal, humana. Porque se você for a um consultório médico, você vai dizer o que você sente e o médico vai juntar os sinais e sintomas e vai pensar qual é o diagnóstico mais provável. Isso é inteligência natural. E nós ainda precisamos dela. E vamos continuar a precisar. Ela vai ajudar a artificial, mas a natural ainda é base. E devemos continuar a usar. Então, quem está a começar, primeiro tem que dominar. Tem que ler aquele livro velhinho, antigo, que lá o obrigatório da nossa disciplina. Temos que ler. Segundo, temos que usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer exercícios físicos, exercícios sobre o conteúdo que nós estamos a estudar. E veja, ela pode ser muito superficial, mas ela também pode ser muito profunda. A depender da profundidade da sua pergunta, da especificidade da sua pergunta, da objetividade da sua pergunta. Então, sendo específico, objetivo, nós podemos ter respostas profundas. Quem está a estudar, neste momento, pode fazer perguntas e a inteligência artificial ajudar a perceber, a clarificar. Pode. Mas ainda assim, a nossa recomendação é estudar mesmo pelo livro natural. Falando em fazer perguntas, você que está aí a acompanhar esse podcast, o Fincast, tem alguma dúvida, quer que o nosso convidado lhe tire alguma dúvida, inquietação, escreva aí nos comentários na nossa página. Regi, temos comentário na página? Eu não ouço a minha Regi, não sei se temos comentário. Regi? Tem alguém a me ouvir aí? Ninguém me ouve. Posso verificar se tem algum comentário na página? Não, certamente tá. Não percebi? Tá bem. Tá bem. É importante. Nós temos atualmente, né, novos talentos, que são os aspirantes. São novos talentos que estão a incorporar-se no mundo corporativo. E existem muitas empresas que têm a sua própria cultura, né? E muitas das vezes essa cultura choca com aquilo que são a cultura dos novos talentos, criando assim uma instabilidade entre o funcionário e a empresa. Quais são os requisitos que nós devemos adaptar de forma a manter esse profissional capacitado dentro da empresa e sem que fira ou rompa os valores da mesma, ou a cultura da empresa? Então, você fez-me lembrar um livro que eu estou a ler atualmente, que dizia assim: as pessoas são contratadas pela competência,
e despedidas pelo comportamento. Comportamento. Então, nós, como empresa, e eu vou primeiro olhar da perspectiva da empresa, a empresa, ao contratar uma pessoa, devia preocupar-se principalmente pelo comportamento dessa pessoa, pela atitude que ela tem. Por quê? Porque qualquer que seja o profissional que chega a uma empresa, ela tem que se adaptar à forma como a empresa vive. Tem que se adaptar. Não pode trazer a sua cultura de outra empresa para aquela empresa. Não, ele tem que se adaptar aos valores, à visão, aos objetivos desta empresa. E isso faz com que haja necessidade de formação. Quando ele chega na empresa, esse profissional tem que ter alguma formação. Seja uma formação formal, mas seja uma formação introdutória à empresa em que ele está. Então, do ponto de vista da empresa, contratar por comportamento, precisa fazer uma avaliação muito mais aprofundada e não superficial. E do ponto de vista do profissional, o profissional precisa preparar-se bem e principalmente ter flexibilidade para se adaptar. Quem não se adapta, morre. Quer ser um bom profissional, tem que ter, primeiro, saber o que quer. Qual é o seu objetivo na vida? Está lá para fazer o quê na empresa? E aonde quer chegar? Não, eu fui contratado para a posição de recepcionista. E queres ficar recepcionista a vida inteira? Não tem foco na vida. Tem que ter. Tudo é passageiro. Não pode ser uma vida eterna recepcionista. Eu já vi histórias de pessoas que começaram como recepcionistas e acabaram como CEOs. Tem muitas histórias de superação. Sim. Muitas. Então você tem que saber que aquela posição ela é intermediária, ela é passageira. Eu tenho um objetivo. E se eu tenho um objetivo, eu estou naquela empresa, eu tenho de vestir a camisola da empresa. Hoje, se há um desafio que as empresas têm, é de encontrar bons profissionais. Profissionais que são de excelência, que fazem mais do que lhes foi pedido. É verdade. Que desafiam-se a si próprios, que conseguem exceder e surpreender os clientes. Estas empresas, quando encontram profissionais desta natureza, elas não largam. Agarram com Elas os 4 pagam- braços que existem. Pagam o preço. É. Então, se você que é aspirante quer ser um bom profissional, tenha em mente um objetivo e trabalhe afincadamente para esse objetivo. Tenha princípios e valores. Tenha mesmo princípios e valores. E com princípios e valores não há forma absolutamente nenhuma de não ser um bom profissional e não alcançar os objetivos a que se propõe. Realmente. Você chega lá mesmo. Então, não é uma questão da empresa, adaptar-se ao empregado, mas é o empregado adaptar-se à empresa. E talvez trazer uma inovação, uma ideia, um aspecto diferente que a empresa não viu. Porque os donos podem estar muito preocupados e focados na resolução de um determinado problema de uma determinada forma, mas um profissional empreendedor pode identificar formas mais fáceis de resolver o problema e com estas formas mais fáceis surpreender os donos. E ao surpreender os donos, poder exceder-se e certamente, ao invés de ser empregado, certamente parte como dono da empresa. Ou mesmo pode também alcançar uma posição na liderança, né? Porque o funcionário, quando é versátil nas suas habilidades, ele consegue atender não só aquilo que é a sua tarefa, mas também a dos outros. Obviamente. Porque há problemas que surgem dentro da empresa, não é na tua área especificamente, mas tu consegues resolver porque tu entendes daquilo que o teu colega faz. Porque muitas das vezes, quando estamos no meio do problema, nós estamos dentro do problema, não conseguimos pensar fora da caixa. A ideia é passar dia e noite, horas e horas a tentar resolver. E quem está de fora consegue olhar e ver, não estás a pensar neste ponto. Sim. Tenta pensar por aqui e vamos conseguir a solução. Sem dúvida que disse uma palavra que eu acho muito interessante, pensar fora da caixa.
Pensar fora da caixa é perguntar todos os dias como é que eu posso fazer melhor e mais. E resolver aquele problema mais rápido possível, sim. Sempre que encontrarmos uma forma de resolver um problema mais rápido possível, nós pensamos fora da caixa. E se conseguimos fazer isso de forma sistemática, o que é difícil, posso lhe dizer, a maior parte de nós existe apenas, não para pensar é complexo, é difícil, mas quando somos capazes de fazê-los, nós nos surpreendemos e surpreendemos o mundo. Completamente. É verdade. Que é daí onde surgiram as grandes invenções, né? Porque para vir o avião teve que ter alguém que pensou fora da caixa. Olhou o pássaro, vou fazer o meu transporte também é que nem um pássaro. Teve que se inspirar. Teve que pensar fora da caixa, como é tudo que nós temos hoje. Há 100 anos atrás não havia tecnologia como nós temos hoje. Não havia. Há 100 anos atrás haviam carros, mas eram carros muito rudimentares. Hoje, nós conseguimos dar a volta ao mundo em pouco tempo. O mundo está em constante mudanças, em constantes transformações. Muitas empresas não conseguem acompanhar a dinâmica do mundo, não conseguem acompanhar a essas transformações que o mundo tem vivido, porque até um certo ponto chega a ser assustador, porque hoje você vê uma coisa, mas vai encontrar outra totalmente diferente, tem que se adaptar. Dia após dia estamos a ser que nem camaleão. Então, se não formos que nem o camaleão, morremos. Sim. O mundo vai nos consumir. Somos ultrapassados. Essa é a questão. Quem não se adapta é ultrapassado. E a adaptação é a adoção de novos hábitos e esquecer velhos hábitos. É renovar-se todos os dias. É ser capaz de identificar os aspectos positivos que a vida nos traz, adotá-los e deixar os aspectos menos bons. Um ponto que muitas empresas devem saber adotar é, antes de olharem o que está fora, é olhar como estão dentro. Sabe, as empresas são as pessoas. São as pessoas. Sim. Que as constituem. Porque muitas empresas, né, muitas organizações, elas vivem reclamando daquilo que são as dificuldades que o mercado oferece. Mas eles não estão prontos para uma determinada tarefa. Sim, sabe, para onde há uma dificuldade, há uma oportunidade. Falou-me isso o Dr. Edivaldo, que esteve aqui. Ele ficou tão irritado comigo, porque eu disse que Angola era Luanda. Ele disse, Angola não é Luanda, Luanda não é Angola. Luanda faz parte da Angola. Sem dúvida. Então, Angola onde há oportunidade, onde há dificuldade, há oportunidade. E Angola está cheia de oportunidades. Não Luanda, Angola. Angola, não. Luanda é uma parte muito pequena da Angola. Angola é muito grande. Muito grande. E em todo lugar há uma oportunidade. O que nós precisamos é ter olhos para ver as oportunidades. Nem sempre nós estamos disponíveis para identificar que aqui está uma oportunidade e vamos resolver a oportunidade. E nós temos muitas oportunidades. Diga qualquer área, há uma oportunidade. As empresas, e volto a dizer, elas dependem das pessoas que têm. Se as pessoas não estão disponíveis para olhar para as oportunidades, elas vão ver obstáculos. Sim, porque ainda existem muitos funcionários ou muitos colaboradores. Bate ponto. Esse é um outro problema. Ajuda a competitividade. Um certo ponto, mata a empresa. A competitividade das empresas depende da produtividade. Dos seus funcionários. Dos seus funcionários, obviamente. Se tens funcionários que estão mais interessados em assinar o ponto para dizer que trabalharam e depois no final do dia não fizeram nada, essa empresa vai à falência a qualquer momento. Daí a necessidade da utilização dos indicadores de desempenho. Quer indicadores da empresa como um todo, quer indicadores dos seus profissionais, dos seus colaboradores. Porque se nós sabemos o que cada pessoa está a fazer, no final do mês saberemos quanto produzimos. E saberemos dizer se nós produzimos muito ou pouco. E saberemos estabelecer metas e dizer, olha, se neste mês, em 30 dias, nós produzimos 1 tonelada, provavelmente podemos fazer um esforço mais e produzir 1 tonelada e 100 quilos. Ou 1,5 toneladas, ou 2 toneladas. Produzimos X pares de sapato. Vamos produzir 200 pares de sapato. Como nós podemos produzir 200 pares de sapatos? Como nós podemos escalar o nosso negócio? Criar objetivos e metas.
metas mensais, trimestrais. E Isso faz avaliar com que porque muitas empresas têm, o doutor Emmanuel tocou num ponto primordial, que é indicadores eu chamo muito de mapas de produtividade e efetividade. Porque há muitos funcionários que não são produtivos dentro da sua empresa, da sua área que atuam, e também não são efetivos. Vêm no horário, saem sem justificativa, e no final do dia toquei o ponto. Então, há necessidade, esse mais para de recursos humanos, né? A necessidade de que o Departamento de Recursos Humanos fique atenta ou atento naquilo que são o dia a dia dos seus funcionários. Sim, mas veja bem, não é uma questão dos recursos humanos. Eu vou dizer, é mais uma questão da área técnica. Porque se você estabelece uma meta para cada funcionário, eu posso dizer, contando que ele fez bem, se ele trabalha, se o que eu dei para trabalhar para 8 horas, ele fez em 5 horas, ele está livre para as 3 horas fazer o que quiser. O importante é a produtividade. Ele fez bem o que tinha que fazer? Fez. Não, tá bom, tá ótimo. Então, do ponto de vista, os recursos humanos vai registrar a entrada e a saída. Mas a área técnica vai identificar o que ele produziu. Então, nós temos que ser capazes de dizer à área técnica, olha, este profissional que é capaz de fazer isto, tem que fazer isto em X tempo e nesta quantidade. No final do tempo, a gente vai lá e verificar. E diz, não, produziu ou não produziu? É só isso. Se produziu, naquele tempo, ótimo. No final do próximo mês, podemos verificar se ele é capaz ou não. E com base nisso, fazemos uma avaliação. Não querem se inovar, não querem se autocapacitar, não querem fazer a diferença dentro da empresa. Porque eu conheci, né, convivemos com muita gente assim. E no final do dia são eles que mais reclamam da empresa. Bom, eles têm tempo para pensar na reclamação. Porque quem está focado em trabalho não tem tempo para essas coisas. Ele está focado em produzir. Está focado em... E lembrar que uma organização, uma empresa, ela é essencialmente também do profissional que lá trabalha. Sim. Porque se ela falir, vamos todos para a rua. Não há pão para casa. E nós não podemos ficar sem pão. E vamos aumentar o número de desempregados no mercado. Sim, por um lado. Mas por outro lado também, devo dizer que qualquer profissional, seja ela em que área for, tem que perceber bem que problemas resolve. Porque nós não devemos nos preocupar muito com o emprego, mas com o trabalho. Com trabalho. Sim, eu posso não ter emprego, mas eu estou a trabalhar. Ou seja, eu estou ocupado em resolver problemas. E quanto maior for o número de problemas que você resolve, ou quanto maior for o número de pessoas que você resolve os seus problemas, maior será o seu resultado. Pessoal, vamos tomar nota. Você que está entrando agora, você que já lá está, você que já é um profissional de excelência, já é veterano, como assim é chamado, não se limite, não se incapacita, não se conforme com aquilo que tu já sabes. Vamos aprimorar os nossos conhecimentos de modo a crescermos no nosso nicho de mercado. Se hoje existe o iPhone, existe a Blackmagic, é porque alguém pensou fora daquilo para superar o que já existiu. Então, tu podes ainda crescer muito mais do que já estás. Essa é a visão. Por isso é que o Fincast está aqui, para trazer estas visões, estas ideias, porque não é só sentar para ouvir pessoas a falar. É sentar como eu digo sempre, senta com um caderno e uma esferográfica. Há pontos-chave para poder crescer no nosso mercado. Há palavras-chave que nem da fada madrinha abracadabra para abrir certas portas. Então, tens que saber entender, interpretar qual é a palavra-chave para abrir certos nichos. Porque hoje, quando eu fazia a live no TikTok, uma das minhas seguidoras disse-me assim, olha, Vânia, eu estou a começar agora, eu vendo calças e perucas, mas tenho poucos clientes, faço vídeos aqui no TikTok, faço vídeos, faço fotos dos meus serviços, mas ninguém adere aos meus serviços. Eu perguntei, como é que tu fazes esses vídeos? Não, coloco na mão, faço assim, para ver. Eu disse, não faça isso, faça diferente. Procura um dia chamar alguém, como nós chamamos de cobaia, sente ela aí, pega uma das tuas perucas, pode ser uma das melhores perucas que tu tens, ela vai sentar e faça a melhor aplicação da tua vida. Aonde ela for, ela vai vender o teu serviço. Ela disse, mas vai me ficar muito caro. O caro custa muito mais caro ainda. Não, caro é relativo. Porque o barato
Custa muito caro, tu perdes muitos clientes. Sim. Na verdade, nós ainda estamos muito preocupados em ganhar e não em servir. A questão é essa, é que nós ainda estamos a pensar em nós mesmos e não em servir os outros. Quando nós percebermos que o ganho está no serviço, então será fácil. Será fácil, ou seja, essa pessoa certamente, como qualquer angolano, está muito preocupado quanto é que eu ganho nisso. Mas quando percebermos que ela serve a alguém e demonstra esse serviço, as pessoas vão falar sobre o nosso serviço sem precisar pagar para elas. É verdade. Elas vão fazer a devida publicidade. Então, eu julgo que precisamos ser mais generosos. Quanto mais generosos nós formos, certamente maior será o nosso retorno. Agora, também temos que entender qual é a quantidade de pessoas que nós temos que está ativa nas redes sociais, que está ativa e que necessita dos nossos serviços. Isso leva tempo. Leva seu tempo. Felizmente, nós continuamos a ter cada vez mais pessoas ligadas às redes sociais. Continuamos a ter cada vez mais a internet disponível para outros locais. Ainda é cara, mas já há pessoas que estão a utilizar com bastante frequência. E à medida em que nos tornamos relevantes no mercado, a nossa mensagem vai chegar a certas pessoas que precisam comprar. É claro que o retorno sobre o investimento nas novas tecnologias em Angola ainda é muito elevado, é muito caro, é muito baixo, ou seja, o retorno é muito baixo. Nós investimos muito, mas ainda temos pouco retorno. Mas só vamos ter retorno com o tempo. Não podemos ter retorno de hoje para amanhã. Infelizmente, não funciona dessa forma. E eu já vi muita gente a desistir disto, quando ali está verdadeiramente um potencial. Está um nicho muito grande e requer alguma resiliência para que no espaço de 12, 24 meses nós sejamos capazes de começar a colher o que plantamos ao longo de um certo tempo. Mas pronto, nós ainda temos desafios de outra natureza e eventualmente o grande desafio é a nossa capacidade para manter 24 meses sem retorno. Esse é o desafio de todo mundo, até para as grandes empresas. Sim. Muitos pensam só nas micros ou nos aspirantes, até as grandes empresas enfrentam esses desafios. É verdade. Sobreviver. É verdade. Mas eu tenho fé de que o mundo corporativo vai tirar proveito das tecnologias. Quem estiver a fazer coisas hoje nas tecnologias, amanhã estará muito, muito, muito elevado. Há um desafio que eu coloco para aqui e para todos os outros fazedores de conteúdos digitais, que é produção à notícia. O YouTube monetiza, mas quem está em Angola não consegue monetizar ainda. Olha, esse desafio concluímos. Já se consegue monetizar já. Diretamente do YouTube? Já. Nós temos 2 projetos já dentro da empresa que são monetizáveis. Do YouTube? Do YouTube. Diretamente. Isso é boa notícia. Mas grande parte não consegue fazê-lo. Sim, porque os conteúdos que a FB Media, né, falo da FB Media, ele é quem programa, né, quem criou esses projetos. Os conteúdos que cada podcast, nós temos aqui 4 podcasts, cada podcast tem o seu nicho diferenciado. Sim. Tem um que só de entretenimento, um de famosos, um dos parceiros e o Fincast. Então, dos 4, 2 deles já monetizam, já nos pagam no YouTube. Isso é uma boa notícia. Porque a até bem pouco qualidade do tempo conteúdo abriu. Não, mas até bem pouco tempo era difícil receber o dinheiro em Angola. Em Angola, sim. Era muito difícil. E nós temos, por outros canais, produção pelo YouTube e ainda temos dificuldade em receber a monetização. Sim. Tem que usar um outro aplicativo para poder ter que converter os valores. É muito trabalho, mas... Por isso é que eu estou a dizer, o desafio é conseguirmos fazer com que o YouTube possa reconhecer Angola como um país amigável,
dentro do negócio e possamos então todos nós produzir conteúdo e receber por esse conteúdo. Então, meus colegas produzimos. fazedores de conteúdos relevantes que impactam a sociedade, vamos abraçar esse desafio. Vamos tornar o nosso país visto a nível mundial. Porque o nosso país não é visto em certas plataformas. Sim. Nós temos que usar o algoritmo do Brasil ou de um outro país para poder alcançar certas metas no YouTube, mesmo no próprio TikTok também. Então, pessoal, vamos a isso? Eu conto com vocês, porque eu estou dentro dessa. Para mim, desafio é vida. Quem não se desafia não vive. Aceitamos o desafio, doutor Emanuel? Sim, senhora. Vamos cumprir. Vamos levar a medalha, né? Porque será a medalha para o país. Precisamos. Na verdade, esse trabalho é um trabalho público, é público porque ele é para o país. E nós precisamos que os fazedores de conteúdos digitais encontrem não artifícios, não de forma artificial. Eu tenho que usar um aplicativo que me ponha a emitir a partir do Brasil ou do Portugal para poder... Não. Seja a partir de Angola. A partir de Angola mesmo. Angola e que seja mesmo reconhecida como estando em Angola e a produzir conteúdo para Angola e para angolanos e, portanto, ser remunerado por isso. Vamos chegar nesse patamar, mas para isso precisamos de muita qualidade. A qualidade é a base do sucesso para qualquer negócio, empresa, empreendimento, estudo, até na escola. Tem que ter qualidade de inteligência, porque senão é morte. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu estive a ler, né? Eu estive a estudar as informações sobre o Dr. Emanuel. Eu vi que o Dr. Emanuel recebeu um prêmio da educação médica em 2019. Pois, o prêmio de educação médica foi, na verdade, resultado de um trabalho feito na altura. Estava preocupado um bocadinho em oferecer para a sociedade angolana informação médica técnica mais acessível. E então juntei alguns dos colegas e escrevemos um livro com o título Tenho Diabetes, e agora? Ou seja, este livro procurou e traz informações relativas aos cuidados que os doentes podem ter para poderem ter uma qualidade de vida melhor. Este livro foi uma colaboração de vários autores, mas o objetivo é colocar o conhecimento científico médico acessível para qualquer indivíduo. É um livro pequeno que se lê facilmente, pensado para quem está num consultório, à espera de uma consulta, e poder pegar no livro e ler. E ter informação sobre a epidemiologia, sobre quantas pessoas no mundo têm diabetes, se isso acontece com ela ou não, qual é a alimentação que deve ter, qual é a atitude que deve ter em relação à doença, como é que os familiares podem ajudar o doente. Portanto, é essa toda a informação de educação, da tal questão da educação médica, que nós colocamos no livro e colocamos disponível. Quando soubemos do concurso, aplicamos o livro e, felizmente, acabou nessa categoria de educação médica, estando em segundo lugar, por apresentar essa ideia da informação médica, mas em linguagem mais acessível para qualquer indivíduo. O mais importante é ser reconhecido e ser visto. Estar no pódio já é um troféu para nós, porque não é fácil criar uma obra, ser vista, reconhecida e estar no pódio. Muitas obras são reprovadas desde a inscrição. Então, se chegou a este nível porque teve muita qualidade. E falando em qualidade, porque existem ainda muitos, como é que eu posso dizer, não são doentes, né? Muita gente que acarretam consigo certas doenças e não sabem como tratar, como se cuidar e acabam por agravar ainda mais a sua doença. Sim, veja lá, o que hoje mais temos é ignorância. Sim. Nós temos muita gente sem conhecimento. E o conhecimento está fechado em certos locais. Quando, se ele estiver disponível para todo mundo, as pessoas terão maior capacidade de tratar de si ou também maior capacidade de selecionar o que querem.
E o exercício que nós fizemos foi essencialmente colocar disponível conhecimento técnico, mas de forma acessível. É claro que não tem receitas, não é? Sim, é cuidados de vida Sim, para poder manter-se mais anos de vida com aquela doença. E é possível. É. Ou seja, é possível viver muito tempo usando o conhecimento que se dispõe para cuidar do seu próprio organismo. E então colocamos isto no livro. É claro que há pessoas que leem e outras que não leem. Ainda assim está limitado, está circunscrito naquele ambiente. Mas é o que é. É o que é. Porque eu digo assim, a doença só mata quando o pensamento fala por si. Nesse contexto, sim, é verdade. Há doenças crónicas que as pessoas cedem, deixam-se vencer pela doença depois que perdem a sua capacidade cognitiva, a atitude positiva em relação à doença. Se a pessoa decide, e como disseste no início desse podcast, eu vou ficar doente para a semana, fica doente mesmo, sem dúvida nenhuma. Se a pessoa decide Pessoal, que não quer, isso, que não quer viver, certamente não vai querer Não viver. vai querer viver. Não há medicamento que resolva. Mas se ela decidir que quer viver, então ela pode certamente mas subsistir. até um certo ponto o meio ambiente em que nós nos encontramos não favorece. Porque muitos se fecham com certas doenças, não procuram ajuda, não procuram mais informações pela crítica. Eu não digo pela crítica, é na verdade a construção que a pessoa tem na sua mente. É vergonha. E a vergonha mata. A vergonha vem da experiência que muita gente já viveu. Não quero passar pelo meio, vão me expor. Mas é melhor exposto vivo do que não exposto e morto, não é? É uma questão de atitude, é uma questão de consciência, é uma questão de perceber que independentemente das circunstâncias que sejam, independentemente da condição que tenha, independentemente da doença que seja, o ideal é procurar ajuda. É ter conhecimento. Como é que eu posso prevenir? Como é que eu posso melhorar? Sabe, existe no mundo certas zonas que são chamadas zonas azuis. As zonas azuis têm características próprias e permitem que as pessoas que vivem nestas zonas, a pessoa mais jovem tenha 70 anos. Mais jovem. A mais jovem. Ou seja, são centenárias as pessoas que vivem nestas zonas. E o que um determinado indivíduo pensou fazer? Foi estudar o que se passava lá. Perguntar qual é o segredo para se viver tanto. Tanto tempo assim. Sim. Hoje, este segredo está revelado e todo mundo sabe o que tem que fazer para ter uma qualidade de vida melhor e, portanto, ter uma maior longevidade, e evitar situações de mais constrangimento, que sejam os acidentes e portanto, a manter-se bem. Quem está doente faz a mesma coisa. Vai procurar quem sabe mais para dizer, ok, como é que eu posso para reduzir este meu problema e melhorar a minha saúde. Esta atitude, ela é fundamental. Porque se você está com medo da vergonha, com medo da crítica, com medo da falácia, isso está na tua cabeça, as pessoas não sabem. Não, as pessoas não sabem. E as pessoas não pagam a conta no final do dia. Verdade. Quem paga a conta no final do dia é você. Então você tem que fazer por si mesmo. Quem fica sozinho não, mofada com os seus tabus, ou como diz as mães, com os seus demônios, é você. A cabeça é a falar, os pensamentos a falar, e o coração bate. Por isso é que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Porque eles conduzem a nossa vida. Porque eles fazem-nos acreditar que esta sala, se estiver escura, há demônios por aqui. Quando não há. Vê sombras nas cortinas. Só está na tua cabeça. Só está. Então, há que policiar o que nós permitimos que entre na nossa cabeça. Os pensamentos que nós temos. A qualidade dos pensamentos que temos determina a qualidade das nossas ações, da nossa atitude e dos resultados que nós vamos obter. Sendo o doutor Emanuel professor universitário, né, e licenciado em medicina, já transformou vidas na sua área de profissão e de formação? Muitas. Eu ando nisso, olha, já há 15, 16, 17 anos. A transformar vidas. Vidas, sim. Todos os meus alunos são vidas transformadas e são de sucesso. São muito bons alunos, excelentes alunos, superaram-me bastante e eu estou feliz por isso. Uma satisfação. Sim, enquanto estive como médico, ajudei certas pessoas. Eu já nem me lembro, mas
fiz alguma coisa certamente, e há pessoas que quando às vezes encontram me dizem, eu fiz e tal. Eu já não me lembro, mas tudo bem, então temos ali um testemunho. E hoje continuamos a trabalhar para impactar a vida das pessoas, para garantir que as pessoas possam desfrutar do melhor que têm, que dispõem, do seu potencial e possam, de alguma forma, melhorar o mundo em que vivemos. É o que eu digo sempre, tu não deves viver para ser lembrado, mas para que as tuas obras, as tuas atitudes sejam marcadas. Eu tenho, fala disso, eu tenho uma frase que é de um professor de feliz memória, que ele diz assim, dizia, as pessoas estão muito preocupadas em eternizar-se. Não, elas deviam estar preocupadas em imortalizar-se. Ou seja, mesmo que morram, elas continuam vivas na vida das pessoas. Que transformam. Sim. Então, e isso só é possível quando você se doa, quando você é capaz de prestar e resolver problemas das pessoas. Para aquelas pessoas que são médicas, são professores, porque os professores são os maiores causadores das mortes psicológicas de muitos bons e maus profissionais. Porque o meu pai dizia-me sempre, aprenda sempre a prestar atenção no que o teu professor diz, mas cuidado, o médico mata um paciente, o professor mata milhares de pacientes. Potenciais. Obviamente, em qualquer carreira há bons e maus. Pronto, nós temos que selecionar quem vamos seguir. Nós não escolhemos a família que nós somos e também não escolhemos o professor que vamos ter. Entramos por uma escola. Mudar o percurso da história. Entramos por uma escola e temos vários professores. O que nós temos que fazer é escolher qual é o professor que vai ser o nosso modelo, que vai servir de inspiração. Olá, produção. Vi agora aqui uma ligação. É que o meu convidado é médico e professor. Salva vidas, tanto como médico quanto como professor. Então, qual é a satisfação em ser professor? É o máximo. É a carreira que eu adotei, docente, e quando estou com os meus estudantes é uma maravilha. Portanto, é o melhor palco que eu tenho. É o momento em que consigo influenciar positivamente cada vida que ali está e trazer não só conhecimento científico, que é importante, mas também o próprio conhecimento da vida, de atitudes positivas, de pensamentos positivos, de educação no seu conceito mais básico, de partilhar experiências, de mostrar o caminho para a próxima geração. Eu sinto-me bastante feliz por esse exercício que é mais se parece com o sacerdócio do que com a medicina em si, mas é bastante reconfortante, passados anos, encontrar estudantes, ex-estudantes, muito bem colocados, bons profissionais, excelentes na sua área. É uma satisfação sem igual. Nota-se, porque o Dr. Emanuel fala com um prazer em lecionar. São poucos que têm amor e paixão. Quando se faz a coisa com amor, o sabor é outro. Pois, eu digo sempre, eu normalmente as coisas que faço são porque eu gosto. E porque eu gosto de fazer o que faço, então no trabalho eu me divirto. Palavra-chave, segredo. Estou sempre a me divertir e por isso é a satisfação com que falo deles. É essa alegria. Se o Dr. Emanuel se visse daqui voltasse para os seus 15, 14 anos, qual conselho lhe daria? Uau! Bom, a carreira que eu assumi é uma carreira que é boa, de satisfação pessoal. Do ponto de vista material, não é tão boa assim, porque nós ainda não damos a devida atenção aos professores, infelizmente. Então, nesse conceito, entre ser feliz e rico, certamente ser feliz é bom, mas se eu puder associar isso à riqueza, seria melhor.
Então, talvez o conselho fosse, olha, vamos juntar um pouco mais de tecnologia à formação. Porque com a tecnologia nós resolvemos muito mais problemas. E ao resolvermos muito mais problemas, nós podemos ser ainda muito mais felizes. Então, o curso eventualmente seria o mesmo, mas juntava mais tecnologia ao curso. Sem dúvida. Então, você que está do outro lado se reviu no papel do nosso convidado, acata o conselho. Porque quem fala com prazer daquilo que quer, porque não é olhando o outro, é se olhando, é basicamente um autoconselho. Olha, tu não podes fazer isso, anda nesse caminho, porque aquele passo que tu fizeste não foi acessível, não foi o melhor de tudo, podes corrigir agora. Porque diz o ditado, na boca de uma e velho pode faltar dentes. Não faltam palavras sábias. Devemos ouvir sempre o que os mais velhos dizem para nós. Devemos ouvir sempre. Mais velhos para nós. Então, doutor Emanuel, para aquele aspirante que está a nos ver neste podcast, para aquele profissional de excelência, para aquela empresa de sucesso, qual conselho lhe daria no que concerne às novas tecnologias, às novas tendências científicas e ao mundo, ao desafio que o nosso mundo corporativo nos traz? Então, primeiro vamos aprender, vamos testar e aplicar e vamos adotar o que melhor funciona para nós. Isso é fundamental. E vamos pensar que seja uma empresa, seja um profissional de excelência ou um aspirante, termos a pessoa, o centro. Porque tudo que acontece numa entidade corporativa depende das pessoas que tem. Então, a capacitação dessas pessoas, seja por qualquer forma for, é fundamental para nós nos excedermos. Essas foram as palavras do nosso convidado, Dr. Emanuel Catumbela. Agradeço mais uma vez pela presença, por ter aceito o nosso convite. Repito, foi para mim um prazer. Eu não sei se é o primeiro podcast que o Dr. Emanuel vai, mas sinto que é o primeiro. Eu sou a primeira pessoa a receber o doutor num podcast. Então, quem quer pode seguir o mesmo, né? Porque hoje, né, tivemos sim uma aula, tivemos sim uma conversa muito saudável. Podemos aprender muito da experiência que o Dr. Emanuel tem vivido, né? Ainda tem muito para nos oferecer. Eu acredito que a minha produção vai trazer novamente aqui o Dr. Emanuel. Temos muita coisa para falar ainda. Mas como o tempo é inimigo do homem, né? O tempo anda muito mais rápido que o homem. Sim. Deixa só, antes que termines, agora, fazer duas coisas. A primeira, agradecer por me convidar, por me ter aqui em vosso estúdio. Acho que é um prazer. A segunda, a recomendar um livro para os aspirantes. Por favor, é um livro corriqueiro, mas eu recomendo. O Homem Mais Rico da Babilônia. Por favor, leia este livro. Para começar, existem muitos outros, e se eu voltar aqui posso dar uma lista, mas O Homem Mais Rico da Babilônia, para começar a nos instruirmos, estamos a falar do Fincast, não é? São finanças. Exato. Educação financeira, não é? É isso. O Homem Mais Rico da Babilônia. Ficou a dica, vamos ler. E para você que está do outro lado, muito obrigada. Não esqueça de seguir, de se inscrever no canal, curtir o canal, compartilhar para mais pessoas poderem assistir. Muitos não puderam estar presentes nessa live, mas podem ainda assistir se tu partilhares, porque vai estar lá no YouTube. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que vamos responder. Obrigada mesmo, muito obrigada. Obrigada também a DACAOP por manter-nos limpos num ambiente muito maravilhoso, e a FB Media por permitir que tudo isso acontecesse. Porque a FB Media é isso, é a solução das tecnologias, é a solução do nosso mundo de audiovisual. Temos coberturas de eventos, coberturas fotográficas, temos sessão fotográficas corporativa, porque a imagem fala muito mais do que certos conteúdos. Porque tu, quando vais procurar um emprego, antes de verem as informações que estão no teu currículo, vão ver a tua imagem. Se a tua imagem for aquela coisa, meu Deus, esquece. Olha, podemos falar da próxima vez como preparar um currículo. Produção, temos tema. Temos tema com o nosso novo convidado da próximo episódio. Próxima temporada, não produção.
Sim, porque essa é a temporada dos gigantes. Para essa temporada, procuramos trazer os gigantes no nicho em que atuam. CEOs, profissionais de muita excelência, que atingem o limite da excelência, né? E aquelas pessoas que têm muito para nos dar. Muito obrigada, ficamos por aqui. Não esqueça de seguir as páginas da FB Mídia no Insta, FB Mídia no YouTube, FB Mídia no Facebook, FB Mídia em todas as plataformas digitais. Não esquece a minha, né? Vânia Andrade, Fincast, é o lema. Ficamos por aqui, obrigada. Produção, encerrei o programa. Esse tem que ser o tema da próxima edição. Você que já está cansado. Como fazer currículo. Trabalhando assim. Eu lembrei de